Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro do ano 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Adar 1 e do ano 5782. Então hoje nós estamos aí iniciando, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no primeiro dia do mês de Adar. E este ano nós temos Adar 1 e Adar 2, né? Lembrando que no ano embolísmico, o Adar 2 é justamente para preservar, para que Pesach, a festa de Hag Hamatzot, a festa dos pães sem fermento, caia exatamente na primavera, né? Então este ano nós temos aí Adar 1 e Adar 2. E nós estamos hoje no primeiro dia do mês de Adar 1. Né? E temos aí praticamente 60 dias pela frente, Adar 1 e Adar 2. E os nossos sábios falam que Adar é quando a tua sorte é forte. Então, por isso, né, vamos requerer junto a Hashem que a nossa sorte seja forte e nós possamos aí ser agraciados pelo favor de Hashem, ok? Nós estamos aí com 149 dias transcorridos do nosso ano 5782. O mês de Adar, né? Ele é o sexto mês a partir de Rosh Hashanah, e ele é o 12º mês a partir de Nissan, o mês de Pesach e Hag Hamatzot. Então, Adar é o último mês. No caso, nós temos Adar 1 e Adar 2, o 12º mês e o 13º mês deste ano. Então, nós estamos aí no fim do ano, né, no campo sacerdotal, né, para podermos adentrar aí no princípio dos meses, ok? E aí nós vamos estar aí dentro do calendário, né? Numa contagem calendário sacerdotal, né? A saída do Egito marcou Pesach, Nissan, o primeiro mês, o início do meses, dentro desse sentido aí, ok? E o Rosh Hashanah está dentro do campo civil, né? Então, por isso, o mês de Adar é o sexto mês a partir de Rosh Hashanah e a partir de Nissan é o 12º mês, ok? A palavra Adar, né, ela tem a conexão com a palavra Adir, que significa força. Por isso, o mês de Adar é o mês de boa sorte, né? E como está conectado aí com Adir, força, então, por isso, a Mazal, né, durante esse mês de Adar 1 e Adar 2, a Mazal, né, a sorte significa. Então, a sorte é forte, por isso a sua sorte é forte. E vamos aí dentro desse aspecto estarmos nesses 2 meses aí de Adar 1 e Adar 2, nos fortalecendo em Hashem, nas suas promessas, na sua palavra, no estudo da Torá, para que nós possamos cada vez mais aí estarmos dentro da vontade divina, ok? O Adar, né, justamente por ter Adar 1 e Adar 2, então os nossos mestres falam que é o mês grávido, né? Por isso, Adar 1 e Adar 2, na época quando é época dos meses, né, embolísmicos, Adar 1 e Adar 2, para que Pesach caia sempre, né, na primavera, ok? A letra aí, como nós já vimos, de Adar é a letra Kuf, que tem conexão com Kof, que é macaco, e nesse sentido simboliza o riso, a alegria, o júbilo. Por isso também que Purim, né, a festividade que consta no livro de Esther, na história de Esther e o seu tio Mordecai, contra o grande inimigo Hamã,
que vem lá da descendência de Acabe, né? Então, nesse aspecto aí é para que, aliás, é da descendência de Amaleque, ok? Aqueles que tiveram a ousadia, a petulância de guerrear contra o povo israelita logo após a passagem do Mar de Juncos, né? Então Amaleque, ele é frio, né? Um inimigo frio, calculista, né? Ele sabe quem é Deus, mas ele não tem medo de Deus e nem do povo de Deus. Então Amaleque é um inimigo terrível, né? E nós podemos experimentar essa realidade nos dias atuais, em que os perversos, né, estão aí realmente agindo cada vez mais sem medo de Deus, colocando-se no lugar de Deus e querendo, né, ditar as regras para a humanidade, né? Esse vive, esse morre. Esse pode continuar vivendo sadio, esse vai viver por um pouco tempo a mais, mas doente, né? E vamos fazer os nossos experimentos para reduzir a humanidade, a população, vamos fazer realmente o regramento da natalidade, né? Vamos ficar aí sem um tempo de nascimento, né? Então, são as pessoas perversas colocando-se no lugar de Deus. Então, Amaleque, né, e aqueles que seguem, entre aspas, né, os ensinamentos, a doutrina de Amaleque, aquelas pessoas que são frias para com Deus, né? Não estão nem aí com Deus e nem com aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus. Então, realmente, os perversos, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, sejam os judeus e os não-judeus que estão vivendo uma fé monoteísta, são inimigos frios, né? Muitas vezes eles procuram usar de aparência de inocência, no sentido querendo transmitir de uma aparência de inocência, que realmente estão preocupados com você, estão preocupados com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família, mas na realidade tem atrás de si uma grande armadilha, um profundo abismo para te lançar. Então, realmente, os adeptos de Amaleque são frios, né? E aqui no mês de Adar, onde cai a festividade de Purim, no Adar 2 é que nós teremos a festividade de Purim, e aí na entrada de Adar 2 estaremos falando mais detalhadamente sobre Purim, ok? Mas é só um alerta no sentido de que, apesar do inimigo ser frio, calculista, ele é insensível às questões espirituais, a Deus e etc., né? Apesar disso tudo, nós temos que manter a prudência, a vigilância, mas sabedores que precisamos ser, que em Deus, com Deus, nós temos a vitória garantida. Por isso, Haman perdeu a batalha contra Mordecai e Esther, né? Por quê? Porque o mal não vence. Ele pode, aparentemente, vencer algumas etapas, mas realmente o round ou a batalha em si, o mal não vence, certo? Então, o mal nunca venceu o bem, e a luz sempre prevaleceu sobre as trevas. Então é por isso que nós não podemos ter medo, nem pavor, realmente, de Amaleque e os seus seguidores, ok? Então, por isso, nós precisamos aí realmente assumir a nossa posição dentro de Adar, a nossa Mazar. A sua sorte é forte, então não esqueça disso. E a nossa sorte é Deus. Então, não é meramente uma questão de coincidências ou sortes que coincidiram com isso, com aquilo. Não. A nossa Mazar, a nossa sorte, que é forte, ela está em Deus, fora dele, negativo. Então, por isso, né, a letra Kuf, que tem conexão com Kof, que significa macaco, e isso significa o símbolo, né, do riso, para que nós realmente tenhamos aí, realmente, o riso em nossos semblantes, a certeza de que em Deus
nós somos de fato vencedores e Deus é de fato aquele que nos coloca diante de nós uma mazar, uma sorte forte para nós podermos seguir em frente, né? Nós temos aí sobre a questão de Dagim, peixes, né? Que esse mês de Adar está conectado com o peixes, né? E dentro desse aspecto são criaturas do mundo oculto, né? Os peixes estão sob as águas. Assim também são as almas, né, de Israel, peixes que nadam nas águas da Torá. Então, nós precisamos estar, como diz lá em Ezequiel, né, 47 ou 37, que nos fala que as águas, né, deste rio, a princípio dava aos artérios, né, nos pés, aos joelhos, à cintura, e à medida que ia entrando, chegou ao ponto de chegar nos ombros as águas e já não se podia mais andar, então precisava nadar. E esse nadar nas águas significa que você está envolvido pelas águas, então você não tem como andar, você precisa nadar. E nadar significa você se envolver dos pés à cabeça, porque você tem momentos que você tem que mergulhar, tem que ficar oculto à superfície, aí depois você volta à superfície, né? Então, nesse aspecto aí, né, os nossos sábios trazem para nós que as águas, né, simbolizam exatamente a Torá. Então, nós precisamos cada vez mais nos envolvermos com o estudo da Torá, as 7 leis universais, e estarmos aí como peixes, cada vez mais mergulhados nas águas da Torá. É a verdadeira identidade e a verdadeira sorte do povo israelita. E como o povo israelita é o nosso irmão mais velho, é o filho primogênito de Deus, o exemplo do nosso irmão mais velho nós temos que seguir. Por isso, ombro a ombro com o nosso irmão, o povo israelita, nós vamos aí cada vez mais mergulhados nas águas da Torá, envolvidos, vestidos e revestidos com as águas da Torá, para podermos seguir em frente e poder trazer realmente a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina nesse mundo que nós habitamos, né? Então, nesse sentido também nós temos aí a revelação de Purim e a revelação da verdadeira identidade. Então, né, a história de Esther, o livro de Esther é o único livro que não tem a menção do nome de Deus. Então, de uma certa forma, parece que Deus está ele está oculto, mas parece que ele não está presente, parece que o povo está ao léu, e na realidade não é isso daí. Então, Adar, né, que traz para nós realmente a questão de Dagim, peixes, né, as águas da Torá, nós envolvidos com ela. Então, a verdadeira identidade e sorte, né, de Israel é invisível neste mundo, né? Então, por isso, o mergulhar nas águas da Torá fica oculto à superfície. Então, a verdadeira identidade e a verdadeira sorte de Israel e aqueles que andam ombro a ombro com o povo israelita, ela ainda está oculta para a configuração do mundo atual. Ela começará realmente a ser revelada mais plenamente, com mais força, com mais adir, né, como fala aqui, né, Adar, adir, força forte, para que nos dias de Mashiach isso comece a se revelar de uma forma muito maior, muito mais forte, muito mais real, ok? Então, assim como aconteceu nos dias de Esther e Mordecai, a princípio um povo oculto, Esther oculta, não tinha sua revelação sido feita, ela não estava conhecida a sua identidade judaica e ela estava oculta, né? Por isso que Purim, nós temos aí a festividade onde há fantasias e máscaras, justamente para representar a realidade do livro de Esther, da festividade de Purim, né? O momento em que
a nossa identidade ela não está revelada, mas quando surge o perigo, é um momento de decidir, né? Ou você fica em cima do muro, ou você dá uma de inocentão, fica escondidinho, bonitinho lá no cantinho, né? Ou então você se revela. Por isso, o tio Mordecai disse à sobrinha Esther, né? Ó, talvez esse seja o momento pelo qual você está nessa posição como rainha, justamente para poder agir em favor do seu povo. Se você se ocultar, não pense que você escapará, disse Mordecai a Esther. Por quê? Porque uma hora ou outra vão descobrir a sua verdadeira identidade. Então a má sorte, ela poderá te atingir também. Então, esse conselho que Mordecai ele deu a Esther é um conselho que está presente na vida e na história do povo israelita através de toda a sua existência. E é um exemplo para nós, né? Então, por isso que quando nós realmente adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é realmente para que nós possamos mergulhar nas águas da Torá, podemos nos alimentar, nos revestirmos realmente da força, da autoridade da palavra, né? E podemos realmente, ao vir à superfície, nós podemos revelar o que somos, quem somos e por que nós estamos aqui. Então nós não podemos ficar aí ocultos, escondidinho, medrosos, acovardados, ou, como diz alguns jargões aí nos últimos 2 anos, né? Ou ficar como inocentão, né, em cima do muro, não sou nem A e nem B, e fica aí escondidão, né? E não é bem assim. Então, realmente é preciso, é importante que nós estejamos aí vivenciando isso. Se Esther e Mordecai ficassem acovardados, Haamã teria eliminado todo o povo israelita. Então, é outra lição que nós temos aí. Nós não podemos ficar nas sombras do medo, do pavor, da covardia, ok? Então, é outra questão aí que nós temos para aprender dentro do mês de Adar. Então, na Torá, a palavra para peixe, que é dag, na verdade aparece escrito uma vez como daag, na época de Neemias, né? Alguns judeus não observantes profanaram a santidade do Shabat, vendendo peixe no mercado de Jerusalém. Seu peixe tinha se transformado em excessiva preocupação pelo ganho do próprio sustento. Como as coisas não estavam muito fáceis, né? Então, nesses dias de Neemias ou Nehemiá, então alguns judeus, muito preocupados, né, com a preocupação excessiva com o seu sustento, perderam aquela visão que o sustento vem de Deus e não daquilo que nós temos ou que nós podemos ganhar. O nosso sustento vem de Deus, né? Qualquer outra questão aí, salário ou coisas semelhantes, são presentes que Deus nos dá. Mas nós não podemos perder realmente a visão de que o sustento vem de Deus, ponto final. Mas aqui, alguns judeus desviaram a sua visão, né? Pararam de olhar para cima e começaram a olhar ao seu redor e ver aí realmente essa excessiva preocupação com o ganho para o seu próprio sustento. Então, no próprio Shabat começaram a vender peixe, né? Então, violando dessa forma o Shabat. Então, na direção oposta, o peixe do júbilo de Purim é forte. E, embora inicialmente oculta, né? Porque o povo israelita, representado por Esther, estavam ocultos, né? Como o peixe, né? Que fica oculto sobre as águas. Então, a Mazar de Adar, ela converte toda a preocupação na alma do homem, do ser humano, na suprema alegria da redenção, com o novo nascimento do ser, né? Da cabeça desconhecida, né? Então, ou seja, a cabeça desconhecida aqui, que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós sobre essa questão de Adar,
A cabeça desconhecida é exatamente essa ocultação em que o povo israelita estava, Esther estava, e a ocultação do próprio Deus no livro de Esther e durante os dias de Esther e Mordecai. Então a cabeça desconhecida, ela estava oculta. E quando realmente o povo toma uma posição, uma decisão, que realmente é a luz dos olhos de Deus, a luz da sua palavra, então realmente vem a revelação da cabeça desconhecida, ou seja, realmente através de todos os acontecimentos de Purim, nós podemos ver aí que realmente Deus nunca esteve ausente. Deus nunca deixou criar um espaço zero absoluto entre o ser humano e ele. Então, dessa forma, a cabeça desconhecida se revela e Deus é o provedor do seu povo, ele é o provedor daqueles que confiam nele. E aqueles que confiam nele têm toda a providência divina em seu favor, né? Por isso, realmente, vem aquela questão de forma simples, né? Emunai bitachon, né? Fé e confiança, né? Analisando de formas mais profundas, tem muita coisa para aprendermos dentro de Emuná e bitachon, certo? Mas da forma simples para nós ficarmos aqui. Emuná e bitachon, fé e confiança. E nesse sentido, cada vez mais Deus se revela para os que confiam nele. Então, por isso, né, nós precisamos estar cada vez mais conectados com Hashem, através da sua palavra, os ensinamentos, né, que os nossos mestres trazem através também, né, de Rosh Chodesh, e cada Rosh Chodesh, cada cabeça de mês, cada novo mês, nós sempre temos alguma coisa a aprender, a recordar e fazer com que realmente nós possamos sempre estarmos em conexão com o nosso Deus. Ok? Baruch Hashem por isso. Estamos aí com a Irani Braga de Mendonça e família, né, em Belém do Pará, né, é isso. O Júlio Hashem Shalom, lá de, se não me engano, é Joinville, Santa Catarina, né, Júlio? A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Temos aí também a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo. A Aislan Santos, né, a esposa do Cristiano, Valeriano e a filhinha Valéria, também lá de Belém do Pará, a Irene Braga de Mendonça e família, ela de Nova Lima, Minas Gerais. Baruch Hashem, Irani. A Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, também está aí conectada. Quem mais está por aí que nós podemos ver aqui? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, também está aí conectada. Baruch Hashem, né? E vamos ver aqui as nossas anotações também. A Miriam Barros, de Brasília, Baruch Hashem, também está aí juntamente conosco em A Tarde com a Torá. Ok. Também, né, para o nosso shalom, para a Ana Cristina de Salvador, Bahia, a Eva de Curitiba, Paraná, o Nelson Gonçalves da cidade Barroso, Minas Gerais, a Francisca Fran de Manaus, Amazonas, Yosef Ben Ruger Kammer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Aparecida Ribeiro de Lima, Valdemar Gomes, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Jaqueline Rosa Moura, de Vila Velha, Espírito Santo, a Salomé Catani Araújo, de Brasília, o Vladimir Cunha, de João Pessoa, Paraíba, a Aidneli Torres, o Márcio Brito e família de Fortaleza, Ceará, o André Luiz dos Santos e família lá de Candeias, Minas Gerais, Sidney Duarte,
de Ibirité, também de Minas, a Flávia Patrícia Rodrigues e família de São Paulo, capital, e o Moacir Conceição, né, de Salvador, Bahia. Baruch Hashem, pelas vidas aí que estão em conexão conosco, ok? Deixa eu ver onde que eu coloquei meus papéis aqui. Ah, tá, achei. Baruch Hashem. Hoje nós estamos no 4º dia da nossa semana, o 4º dia do Shabat, e portanto nós estamos aí na nossa 4ª leitura da semana, né? E a nossa 4ª leitura da semana está no livro de Êxodo, a nossa paraxá semanal é Terumá, e na nossa paraxá semanal estamos aí vendo sobre todas as questões dentro da construção do Mishkan, né, o tabernáculo, e Terumá tem a questão aí de oferta, né, doação, dentro desse aspecto todo aí, né? Então nós temos aí no livro na nossa paraxá semanal Terumá, nós temos aí exatamente uma transição das duas últimas parashiot, Itró e Mishpatim, e agora Terumá. E Itró, os nossos sábios falam que sem a paraxá Itró, nós não teríamos adequadamente a paraxá Mishpatim, e estas são as leis, e Terumá, doação ou ofertas para a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Posteriormente tem a questão do Beit HaMikdash e assim sucessivamente, né, as ofertas e doações até o presente momento, porque ninguém vive de bexiga, né, bexiga, né, e pronto, ninguém vive de bexiga, né, tudo é necessário de ofertas e doações para que realmente haja participação do ser humano com o ser divino, ou seja, o ser humano e Deus, né? Por isso, Terumá, que é a nossa paraxá atual, né, fala sobre questão de ofertas e doações, ou seja, para que os milagres possam acontecer, é necessário o ser humano dar o seu primeiro passo. Se o ser humano não dá o seu primeiro passo, o milagre não acontece. Então esse negócio de ficar de braços cruzados esperando chover canivete aberto não dá certo. Ou melhor, esperando chuvas de bênção com braço cruzado não dá certo. Vai chover mais canivete aberto do que chuva de bênção. Então por isso nós temos aí realmente a ação, Deus mostrando claramente a ação do ser humano para que ele, Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, possa realmente fazer os milagres acontecerem, né? E vejam bem, os milagres eles têm dimensões infinitas, certo? Então, os milagres de Deus eles operam de níveis diferentes, proporções diferentes, segundo a realidade dos fatos que Deus vê a necessidade de manifestar os milagres. Muitas vezes são de forma simples, mas são milagres, e muitas vezes por ser de forma simples, né, o ser humano ele simplesmente não observa, né? Ele esquece de realmente vislumbrar o milagre de Deus. É o caso que acontece toda manhã quando acordamos, né? Por isso que fazemos Modé Ani, darmos a Hashem graças por ele ter nos devolvido a nossa alma dentro de nós com piedade, para que nós possamos cumprir a nossa missão do dia. Então esse grande milagre, ele age de forma simples, mas é um grande milagre, porque nós acordamos, ainda estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque nós temos a nossa missão a cumprir, a nossa tarefa suprema a cumprir. Então, uma das coisas que nós podemos refletir sobre por que eu estou vivo ainda hoje, é porque Deus, ele viu que você é importante para o dia de hoje. E amanhã? Amanhã pertence a ele. Deixa chegar amanhã. A hora que você abrir os olhos amanhã e você ainda estiver aqui, neste mundo, nessa configuração, é porque Deus ainda está vendo que você ainda é importante aqui nessa configuração atual. Agora, se chega amanhã você não abre os olhos aqui, né, é porque você completou a sua missão. Então é hora de voltar para casa
e aguardar a ressurreição nos dias de Mashiach. Simples assim, né? É simples, mas é complicado, não é verdade? Né? Porque aquela questão, né? Vamos usar aí o jargão, né? Que é usado no meio religioso de forma geral, né? Eu quero morar no céu, mas se falar assim, quer ir hoje para o céu? Ninguém quer. Né? Então essa é a realidade, né, amados? Então, de fato, nós precisamos cada vez mais podermos contemplar realmente os milagres de Deus nas nossas vidas, sem sombra de dúvidas, ok? Irani, preciso de milagre do Senhor, libertação dos vícios na vida do meu irmão. Éder Braga Mendonça, cura da depressão e emprego. Baruch Hashem. Eu quero. Tanto para Irani como para cada um de nós, Berenor, os nossos sábios falam, né? E o nosso Rebbe também fala sobre isso, né? A gente precisa mudar, muitas vezes, o aspecto do nosso pedido, né? Então, como a Irani está trazendo aí, eu quero, né? Mas a realidade, os nossos sábios dizem assim, eu desejo, né? Eu querer é flutuante. Eu desejo está conectado com o nosso íntimo, com a nossa alma divina. Então, os nossos sábios falam que nós precisamos realmente chegar na presença divina e falar para o nosso Pai Celestial, Pai, eu desejo tal coisa. E confiar nisso, que realmente ele não só ouve, mas ele já tem a resposta pronta. Então, é uma coisa que nós precisamos assim mudar o estilo da nossa prece espontânea, voluntária, é realmente chegar diante de Hashem e dizer a ele, Hashem, eu desejo tal coisa, e dentro desse aspecto eu desejo tal coisa, então realmente é uma forma mais íntima de falar com Deus, porque você está expressando, como diz o salmista, né? Entrega o teu coração a Deus, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o desejo aqui, obviamente, dentro do nível espiritual, o desejo aqui é exatamente o quê? É coração para coração. Então, é o seu coração com o coração de Deus, na linguagem humana, para entendermos isso, né? Então, eu desejo, Pai, realmente tal questão, eu desejo que realmente tal o emprego, eu desejo a cura, eu desejo a libertação do vício, né? Seja meu, seja de um parente, de um amigo, de um conhecido, etc. e tal. Então, a expressão eu desejo é uma forma mais íntima de nós falarmos com Deus. Então, por isso é importante nós também mudarmos um pouco o nosso aspecto de falar com Deus, né? Então, nesse sentido aí, o que os sábios sempre nos chamam a atenção é que nós não podemos, de forma alguma, achar que Deus está longe, que Ele está distante de nós. Mas realmente nós temos a visão de que você está na presença de Deus, Deus está com você. Então essa visão é para nos fortalecer na nossa jornada diária. Por isso, quando nós vemos aqui, né, a questão de Itro, Mishpatim e Terumá, essas três porções aqui, que são as nossas três últimas porções, Itro e Mishpatim, já encerramos, estamos em Terumá. Itro mostra para nós a conversão de Itro para realmente o judaísmo, mostrando que o mal não prevalece. O bem prevalece. Que realmente a conversão de Itro a Deus mostra que realmente as forças do mal não têm poderes para prevalecer diante das forças de Deus. Então, com a conversão de Itro, então de fato o mundo e as forças negativas ficaram realmente submissas, mais uma vez mostrando, Deus mostrando, ficaram submissas à vontade divina.
e aqueles que estão com Deus. Quando chegamos em Mishpatim, e estas são as leis, nós temos aí a realidade disso, de que quando houve a conversão de Yitro, e Yitro veio exatamente posterior à outorga da Torá, né? Então mostra que realmente a outorga da Torá, ela veio para prevalecer sobre todas as forças negativas. E Mishpatim, estas são as leis, traz para nós que as demais leis que são outorgadas ao povo israelita e aqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, elas continuam realmente enraizadas no Monte Sinai, o Monte de Deus, o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, o Monte de Deus, significando que o ser humano, na presença de Moshe e todos os 5 milhões de israelitas, mais a mistura de povos, ou seja, o povo israelita e a mistura de povos, representando as nações, trazem para nós a realidade que realmente Deus, ele tem sim conexão muito especial com o povo israelita, mas não significa que ele esqueceu dos povos, das nações não judias. Ele continua fiel ao pacto de Noé, ao pacto do Monte Sinai, que temos ali também no Monte Sinai as 7 leis universais para as nações, né? Então, e principalmente, né, nós temos aí sobre as joias da coroa do rei. Então, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que traz para nós esses conhecimentos mais profundos em cada Rosh Chodesh, a cabeça do mês, o princípio do novo mês, ele traz para nós, de fato, sobre a questão das joias da coroa do rei. As joias da coroa do rei, elas são compostas de 620 joias, que representam exatamente Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem. 613 mandamentos para o povo israelita e as 7 leis universais para as nações, os povos não judeus, certo? Então, as 620 joias da coroa do rei, então significa que realmente Deus, ele está presente, não somente com o povo israelita, mas com todos aqueles que o buscam, como diz várias vezes, tanto a Torá como o livro de Salmos, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós precisamos realmente cada vez mais estarmos aí realmente reconhecendo os milagres de Deus nas nossas vidas. E sem sombra de dúvidas, estarmos aí cada vez mais nessa conexão com o nosso Hashem, para podermos vermos e contemplarmos milagre no nosso dia a dia, ok? Aí, Irani, uma vez pedi a Deus para eu ter uma mansão igual das TVs. Ele me deu. E para eu manter essa casa, eu pedi sua casa. É uma boa comparação aí, né? Muitas vezes, né, as pessoas se preocupam muito com a questão em si material, mas esquecem dos efeitos colaterais, né? Então a mesma coisa, a pessoa fala assim, ai Deus, eu quero um iate, né? Um iate custa aí, né, um mais simples é 1 milhão, outros 5 milhões e por aí afora vai, né? Então eu quero um iate, e aí? É isso que Deus quer para nós, né? Então é onde que nós precisamos aí fazer os nossos pedidos a Deus. Eu desejo Deus tal coisa, mas sempre com aquele foco principal. O meu desejo maior é possuir para servir a Ti, né? Então, seja as questões que nós estamos vendo aqui, Yitro, Mishpatim e Terumá, ela tem conexão com as questões materiais, sejam elas financeiras, materiais, né? Nós temos essa conexão em que estas coisas, elas precisam ter santidade de Deus, ou seja, para o serviço a Deus, né?
Então, ter por ter não significa nada. O importante é nós termos para podermos servir a causa de Hashem, né? Então, isso que é importante, né? Então, é a mesma questão aí, né? A pessoa pede aí, eu quero ter um carro de última geração. Na hora que for pagar o IPVA, nem que ele trabalhe 1000 anos, ele consegue pagar o IPVA realmente do carro ali, né? Então nós precisamos ter sabedoria para podermos realmente expressar a Deus o nosso desejo, né? Para que seja tudo no serviço de Hashem, ok? Então, vamos continuar em frente aí, porque nós vamos compreendendo cada vez mais em Terumá essa realidade aí, né? Então, a nossa quarta leitura está no capítulo 26 de Êxodo, do verso 15 ao verso 30, que nos fala exatamente sobre a construção e a conexão que temos conosco, né? As lições que nós temos aqui, Yitro, Mishpatim, Terumá, né? Onde vem realmente a questão da conversão de Yitro, Aseret Hadibrot, os 10 ditos, essas são as leis, a Terumá, para a construção, as doações, o envolvimento. Tudo isso daqui nos mostra uma realidade, né? O nosso envolvimento com Deus, mesmo através das questões físicas, financeiras, materiais, sempre tem que ter a conexão espiritual. Eu não posso viver pelo belo prazer de viver, focado nas questões seculares, sem a presença divina. Então, realmente, a nossa conexão com Deus é o nosso envolvimento, como diz aqui o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, sobre o mês de Adar, né, onde temos Dagim, peixes, né, e os peixes sob as águas simbolizam a Torá, e os peixes sob as águas significam o nosso envolvimento com a Torá completamente. Então, nosso envolvimento com a Torá precisa ser completa, né? Não adianta nada, por exemplo, né, a pessoa ela se envolver com a Torá e deixar um pé de fora. Esse pé de fora vai ser problema posteriormente. Poderá levar a pessoa para caminhos tortuosos. Não adianta nada a pessoa se envolver com a Torá, mas deixar, vamos dizer assim, a mente fora da Torá. Porque a mente fora da Torá vai levar realmente às questões das paixões seculares e vai tirar completamente a pessoa da Torá. Então, a Dagim, peixes, mostra para nós esse envolvimento com as águas completamente. E as águas que simbolizam a Torá é o nosso envolvimento completo, realmente, com a questão da Torá. Então vejam bem o que nos fala o capítulo 26 de Êxodo, da nossa aliá de hoje, que começa assim. Deus então deu a Moisés as instruções para a construção da estrutura do tabernáculo, propriamente dito. Tu vais mandar os artesãos fazer as pranchas para o tabernáculo de madeira de acácia. Essas pranchas serão postas verticalmente, né? Ou seja, em pé. Então, né, os demais versículos aí, posteriormente, né, os amados possam fazer em casa. Então, nós vamos agora para a compreensão dessa questão, né? Um pouco mais o que a Hassidut nos fala sobre a questão dessas pranchas ou vigas, certo? Pranchas ou vigas de acácia que ficarão em pé, né? Então, vamos ver o que a Hassidut fala e logo em seguida, né, para encerrarmos, né, com as palavras sublimes e espirituais, espiritualmente falando, muito sublime, muito elevada, do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre essa questão aqui que é importante para nós ficarmos aqui no dia de hoje. Então veja bem, a Hassidut, ela nos fala e nos ensina que as tábuas do tabernáculo eram de madeira de acácia e cada tábua foi folheada a ouro. Era cortada embaixo para encaixar-se
em 2 caixilhos de prata. As tábuas eram unidas por uma fileira superior e inferior de vigas, né, transversais, que eram inseridas em anéis ao lado exterior das paredes do tabernáculo. Além disso, cada uma das tábuas superiores era conectada à seguinte através de um sistema de peças de madeira interconectáveis, encaixando-se com perfeição. A parte inferior de cada viga se inseria em 2 blocos de prata. Então, na Torá escrita, nós temos esses detalhes aí das coisas. E realmente, os encaixes eram com uma perfeição que só Deus poderia dar uma medida X dentro desse aspecto aí, não restam dúvidas. Então, vamos lá para o que as vigas simbolizam, o que a Hassidut traz para nós dentro desse aspecto aí, dentro dessa questão do ensinamento. O que as vigas simbolizam. Então, ao contrário das vigas normais de construções, que são deitadas, ou seja, horizontalmente, estas tábuas ficavam de pé, na posição vertical. Esta posição alcançando como se fosse o alto, então apontando para cima, da terra em direção ao céu, que simboliza exatamente o objetivo espiritual do ser humano. Unir os reinos terreno e celestial. Olha aqui, novamente, dentro do aspecto, unir os reinos terreno e celestial. Ou seja, tudo que eu possuo é Deus que me deu. Com qual finalidade? Para unir o terreno ao espiritual. Então é a mesma coisa aqui que nós estamos vendo dentro desse aspecto. Então, eu tenho isso e aquilo. Na realidade, eu não tenho isso e aquilo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele emprestou-me ou Ele confiou a mim a administração disso ou daquilo para que eu possa conectar o terreno com o celestial, o humano com o divino. Então esse é o objetivo de Deus realmente nessas questões seculares da nossa vida. Então a sua natureza inferior com os seus mais elevados potenciais e aspirações. Por isso que nós temos a palavra do Rebbe outrora, e que fala que realmente quando nós falhamos e nós reconhecemos a nossa falha, nós buscamos mais intimamente o poder da nossa alma divina num retorno de conexão com Deus mais forte, mais íntima com Deus. Então, realmente, né, as nossas falhas é para produzir em nós este efeito, não um efeito negativo de nós ficarmos aí com, que nem avestruz, né, enfiar a cabeça num buraco e ficar lá escondido lá. Não, as nossas falhas que nós cometemos é justamente para que nós venhamos nos elevar mais à presença divina. Esse é o objetivo que Deus tem para nós, né? Então o versículo ele descreve a posição das tábuas, né? Que elas vão permanecer de forma ereta, né? Em pé, verticalmente. Então os sábios interpretam esse termo como sendo um símbolo de continuidade e uma garantia da sobrevivência judaica nas épocas mais difíceis da sua história, né? Então, dentro desse aspecto aí, é exatamente o aprendizado com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, já que estamos andando ombro a ombro com eles, é no sentido de que nós possamos aprender essa realidade. Ou seja, qual é essa realidade? Que nós venhamos realmente estarmos aí conectados verticalmente aos céus, na presença divina, que nós realmente venhamos fazer essa conexão, o terreno e o celestial, que nós venhamos buscar realmente cada vez mais de forma elevada o potencial e as aspirações da nossa alma divina para o serviço de Hashem, ok? Então, por isso, os nossos sábios interpretam dessa forma e traz para nós a Hassidut, né?
Apesar de nos parecer que a esperança de retornar à glória do passado findou, a Torá declara: madeira de acácia permanecendo ereta, eles permanecerão para sempre. Então, quando Deus estava ditando realmente as regras da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e estava dizendo sobre as vigas de acácia para ficarem em pé, era para ensinar exatamente ao povo israelita esta realidade: permanecerão para sempre. Pode ser a dificuldade que vocês passarem, a adversidade que vier pela frente, momentos em que parece que realmente a extinção do povo seria uma realidade, como Ramã em Purim. Mas, todavia, a viga de acácia está em pé. Ou seja, o povo israelita está em pé e permanecerá. Então, essa grande lição que Deus já começa a dar ao povo israelita no deserto. E a lição para nós é a mesma. Como que nós podemos permanecer de forma ereta, em pé, como a madeira de acácia, a viga de acácia que Deus orientou sobre o Mishkan, o tabernáculo no deserto? É nos envolvermos cada vez mais com a Torá. O monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica. Então nós vamos seguindo a mesma dimensão, ok? Então as tábuas também eram unidas através de uma viga central que corria horizontalmente, através de orifícios entalhados no centro das tábuas. A viga central unia e suportava miraculosamente toda a estrutura do tabernáculo. Então essa viga central, né, realmente ela suportava de forma milagrosa toda a estrutura do tabernáculo. Então somente uma viga, que ela colocada de forma horizontal, sustentava toda a estrutura do Mishkan. E qual é o ensinamento que há nessa viga central? Uma única viga sustentando todo o tabernáculo. Então aí os nossos sábios vêm e trazem. Essa viga central, ela simboliza Mashiach. Mashiach é ele que unirá todo o povo israelita. Só isso? Não. Assim como essa viga central, ela era conectada a ela, toda a estrutura do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então os nossos mestres trazem para nós a sabedoria dizendo que somente Mashiach unirá todas as nações com Israel, com o povo israelita, e unirá todas as nações debaixo da palavra de Deus. Então, por isso, amados, os pretensos messias que se apresentaram até aí, que não alcançaram este objetivo, são na realidade falsos messias, falsos profetas, por aí afora vai. Então, essa mesma questão que existe aí sobre, né, dentro do sistema, de trazer um governo mundial para unir os povos, unir as nações, né, que trazem dentro dessa questão do governo mundial, né, para reger todas as nações dentro do sistema dos perversos do tempo presente, não vão em frente. Eles naufragam, num ponto eles naufragam. Eles não conseguem efetivar isso. Não conseguiram outrora. Permaneceram muitas vezes, né? Algumas vezes, melhor dizendo, por um pouco espaço de tempo, mas logo caíram por terra. Por exemplo, Paró, o faraó, né? Por aí afora vai, né? O sistema de Babilônia, depois ruiu, e assim sucessivamente. Então, quando as pessoas, elas, entre aspas, fazem uma estrutura dentro de uma visão humana, sem a Torá, ela rui. A princípio parece que, beleza, a princípio parece que tudo vai dar certo, mas logo cai por terra.
Então, dentro desse aspecto aí, essa viga mestre, essa viga central, mostra para nós essa realidade. Somente Mashiach poderá unir todas as nações e fazer com que todas as nações possam estar debaixo da palavra divina. Por isso, né, o profeta Isaías, fala, né, sobre a questão que de Jerusalém sairá a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo. E então a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. Ok? Significando que não haverá nenhum espaço sem o conhecimento do único Deus, do único Criador e do único Salvador, que ocorrerá nos dias, plenamente, nos dias de Mashiach. Até lá, nós, judeus e não judeus, dentro do monoteísmo com fundamento judaico, nós estaremos levando o conhecimento, a sabedoria da unidade e da unicidade de Deus para preparar o mundo para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, esta é a geração em que Mashiach se revelará e que seja realmente o mais breve possível, que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Ok? As paredes do tabernáculo nunca se perderam. Então chegou um momento em que as vigas, varas e blocos de prata do tabernáculo não eram mais necessários. E isso aconteceu quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, o Beit HaMikdash, cerca de 500 anos após o tabernáculo do deserto, ok? Então, o que Salomão fez com as partes do tabernáculo, do Mishkan, o tabernáculo do deserto? Então, diz os nossos sábios, nenhuma parte do tabernáculo foi jogado fora. Todas as vigas e outras partes foram escondidas por Salomão no templo sagrado. Cada uma das partes era sagrada, pois havia sido confeccionada e doada por justos, né? Então, tudo era sagrado, tudo foi consagrado a Hashem. Então, não poderia fazer como muitas vezes as pessoas fazem por aí, né? Usa um determinado material, chegou num ponto lá, joga para qualquer lado, joga no lixo, etc e tal. Não. Todas as partes, todos os utensílios do Mishkan, tabernáculo do deserto, nada foi jogado fora. Nos dias de Salomão, quando ele construiu o primeiro templo, dizem os nossos sábios, a dimensão em que o Beit HaMikdash foi construído, o primeiro templo, foi algo fora de série. Haviam de fato, né, no subterrâneo do Beit HaMikdash, existiam compartimentos secretos que Salomão fez. E esses compartimentos secretos foram onde foram guardados todos os utensílios que não foram usados no Beit HaMikdash, como também todas as questões, vigas, varas, blocos de prata e etc e tal, tudo foi devidamente guardado nesses compartimentos secretos no subterrâneo do Beit HaMikdash, né? Para vocês terem uma ideia, realmente, os nossos sábios falam que no segundo templo, quando foi destruído o primeiro templo pelos babilônicos, e depois foi construído o segundo templo, nessa construção do segundo templo, fala que, os nossos sábios falam que a Aron HaKodesh, a arca sagrada, fisicamente ela não estava no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim. Não estava ali presente, fisicamente falando. Então os nossos sábios falam que na construção ou reconstrução do segundo templo, né, nesses compartimentos subterrâneos secretos, na mesma sentido vertical, no mesmo sentido, a arca foi colocada nesse compartimento secreto subterrâneo, no mesmo direção do Kadosh Kadoshim, né? Então, nesse sentido aí, a Aron HaKodesh
estava no lugar secreto subterrâneo, e dessa forma, no segundo Beit HaMikdash, não estava fisicamente ali a arca, mas quando realmente o Kohen Gadol entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, né, a Aaron HaKodesh se materializava ali, né? E nesse mesmo sentido, indo para um nível já mais profundo que os nossos mestres falam, né, nesse mesmo sentido vertical, lembrando da viga de acácia, ok? Em pé, permanecendo para sempre. Então, nesse mesmo sentido, no nível secreto subterrâneo, no segundo templo, estava Aaron HaKodesh. No Kadosh Kadoshim, né, no segundo templo, ali dentro do campo físico, estava ali o compartimento do Kadosh Kadoshim. Nesse mesmo nível vertical, em direção aos céus, está em conexão com o Beit HaMikdash celestial, no mesmo sentido da viga de cetim em pé, está no mesmo sentido, significando que a conexão com o compartimento secreto, onde está Aaron HaKodesh, o Beit HaMikdash terreno, no mesmo nível vertical com o Beit HaMikdash celestial. Então, de fato, é algo muito sublime, muito espiritual, né? Essa questão aí. Então, por isso, nós temos aí o rei Salomão, ele não jogou fora absolutamente nada. Tudo foi devidamente guardado, com muito respeito, com muita reverência, porque havia santidade, o material a serviço de Deus. Nesse mesmo nível, os nossos mestres falam que quando nós fazemos as nossas doações, a nossa tzedakah, ela está no mesmo nível. Nós colocamos isso espiritualmente santificado a serviço de Hashem. Então, essa é uma realidade aí. Então, por isso, pessoas que ousam confiar na providência divina para o seu sustento espiritual, físico, financeiro e material, ele nunca é reservado. Ele sempre se prontifica a fazer com amor e com alegria a sua tzedakah, em vários níveis por aí afora vai, certo? Por quê? Porque ele tem essa conexão elevada, íntima com Deus, tudo a serviço de Deus, ok? Então, dessa forma aí, Salomão, ele construiu o Beit HaMikdash e fez estas questões. A sabedoria de Salomão, sem sombra de dúvidas, foi algo espetacular. Então, nenhuma parte do tabernáculo foi jogada fora, todas as vigas e outras partes foram escondidas por Salomão, né, nos compartimentos subterrâneos secretos. Cada uma das partes era sagrada, porque elas foram confeccionadas e doadas por tzadikim, ou seja, aquela geração do deserto, uma geração de justos, ok? Então, temos posteriormente, também aqui no capítulo 26 da nossa leitura do dia, né, as coberturas, né, do tabernáculo, né, da nossa Parashá Terumá, e dentro dessa questão da cobertura aqui, nós temos a cobertura superior, que representa o telhado, e nós temos a camada inferior, né? Então temos o telhado externamente falando, e a camada interior, que é aquela que você olha por baixo e vê, né, o telhado de baixo para cima, né? Então a cobertura superior do tabernáculo consistia de diversas camadas de tapeçaria. Essas não apenas formavam o telhado, mas também desciam pelos lados, né? Então formava o telhado, a cobertura do mexicã, e ela descia lateralmente. A camada inferior da tapeçaria, que compreendia o teto do tabernáculo, quer dizer, a parte interior, né? Então você dentro do tabernáculo olha para o forro, nós falamos forro, né? Dentro da sua casa você olha para cima, você vê o forro. Externamente você vê o telhado. Então a cobertura superior é o telhado, que era de tapeçaria, que cobria externamente e descia lateralmente.
E a camada interior é o forro, né? Então, era de dentro do mexicano que olhava para cima e via o forro. Então, esse forro que era de tapeçaria e compreendia, portanto, o teto do tabernáculo, era de lã azul celeste, de beleza estonteante, falam os nossos mestres. Era composta de 10 peças costuradas entre si, formando 2 grupos de 5. Eram magníficas obras de arte, com figuras de leões e águias tecidas com fios multicoloridos, ou multicolores, né? Se alguém olhasse para o teto do tabernáculo, parecia que estava olhando para o céu. Com os 2 grupos de 5 eram unidos por meio de laços e ganchos de ouro, quando se olhava para o teto, parecia também que havia estrelas brilhando. Ou seja, a visão do teto do Michigan era algo sublime. Era como se o céu tivesse vindo para a terra, trazendo o céu para a terra. E essa era a visão realmente que Deus queria que o povo tivesse. Trazer de volta o céu para a terra. Trazer de volta o Gan Éden para a terra. Então, essa é uma visão também para mostrar que Deus não está distante daqueles que o buscam. Que realmente Deus está muito próximo de você. Então, a camada acima das cortinas azuis celestes consistiam de cortinas feitas de lanugem de cabra, né? A lã da cabra, aqueles fios, né? Deus ordenou que as maravilhosas tapeçarias azuis celestes fossem cobertas por uma camada de lanugem de cabra, a fim de nos ensinar uma lição. Devem tratar seus objetos de valor com cuidado, a fim de evitar que se estraguem, né? Tem um antigo ditado que diz que quem não faz questão de um tostão nunca terá 1 milhão. Então aqui é o que Deus está ensinando. O que você tem, os objetos de valor que você tem. E como nós vimos aqui, Salomão, ele honrou os objetos de valor, ele não jogou fora. Então é a mesma coisa, toda essa visão é para mostrar exatamente o quê? Que nós devemos tratar os nossos objetos de valor com cuidado, a fim de evitar que se estraguem. Você precisa valorizar o que você tem, ou melhor, você precisa valorizar o que Deus te deu. Você não pode simplesmente assim, vamos, né? Esse é o meu objeto, meu estojo de canetas e lápis, né? Não preciso mais dele. Pum, joga fora. Ele te serviu para alguma coisa. Então você precisa aprender a tratar os seus objetos de valor. Objetos de valor não significa que são objetos apenas de ouro. Objetos de valor são de ouro, prata, bronze, madeira, tecidos, por aí afora vai. Ou seja, tudo aquilo que Deus concede a você é de valor. Dê o devido valor, para que realmente não venha se deteriorar, né? Nesse aspecto aí significa que você, sabendo cuidar bem das coisas, com temor a Deus, significa que você também cuida muito bem das questões espirituais, ok? Então, por isso, a parte desta lanugem caía sobre a entrada do tabernáculo, de modo que a entrada parecia uma noiva cujo rosto estava coberto com um véu. Então, a entrada do Michigan, ela tinha essa plumagem como um véu. Então, abria-se para poder adentrar ao Michigan, como uma noiva, né? Então, nesse sentido aí também. Então, as cortinas de lanugem de cabra eram cobertas por mais uma tapeçaria, uma combinação de peles de carneiros tingidos de vermelho e peles multicoloridas de tarraxe, né? Então, o tarraxe, este animal, era um unicórnio, um animal multicolorido, ok? Então, realmente, as peles de tarraxe, né, que os nossos sábios falam que eram unicórnios,
Então eram estas peles ali que revestiam todas estas coisas, né? O que a cobertura simbolizava? Cobrindo as paredes e o espaço aéreo do edifício, a cobertura unificava tudo que havia dentro do tabernáculo, significando que a arca, a mesa, a menorá e o altar não eram utensílios distintos e não correlacionados, cada qual realizando sua tarefa sagrada. Ou seja, não eram questões individuais, separadas, isoladas. Na realidade, eram partes de um todo unificado. Ou seja, tudo a serviço de Hashem. Por isso, nas nossas vidas, tudo, tanto no nosso campo psicológico, a nossa psique, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo físico, o nosso material, o nosso financeiro, tudo precisa estar unificado para o serviço a Hashem. Então, isso representa toda a filosofia da Torá na vida prática judaica. Estudos, orações, os negócios e assim por diante. Não giram em órbitas separadas, ou seja, a oração é uma coisa, os estudos é outra, os negócios ou a vida secular, né, é outra coisa e assim por diante. Não, tudo precisa estar unido, unificado, tudo junto para o serviço a Hashem. Por isso, né, trabalham juntos em direção ao único objetivo espiritual, transformar este mundo para ser a casa de Deus. Então, dentro desses aspectos, amados, é de fato o ensinamento que nós temos aí para a nossa paraxá de hoje, ok? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a palavra Dureb, dentro desse contexto aqui também, para que nós possamos aí termos uma palavra mais espiritual ainda e mais sublime. A hora avançou e nós vamos ficando por aqui, ok? Espero que realmente possa ter alcançado os corações, as almas de cada um e que nós possamos aí, de fato, como diz o mês de Adar, a sua sorte é forte. Shalom, shalom. Até amanhã.